Oi pessoal, boa noite. Como é que tá o som aí? Tá dando pra ouvir direitinho? Tudo ok? Ok, né? Nós já vamos começar, só um instantinho que a gente já faz a prece, tá? A gente dá início. Vamos lá, né? Vamos então fazer a nossa prece, nos recolhendo intimamente, abrindo o nosso coração, relaxando o nosso corpo, tranquilizando a respiração, para sentirmos o influxo da energia superior que recai sobre nós pela ação magnética dos espíritos amigos, traduzindo em forças vivas as energias que eles próprios recebem de Deus, nosso Pai, e do universo que nos rodeia a todos. Que nós possamos, Senhor, recebendo estas energias santificadas, assimilá-las em cada célula do corpo físico, em cada célula do perispírito, em cada pensamento e sentimento do nosso ser, de modo que nos harmonizemos a cada dia mais e mais dentro que estamos dessa terapia divina, na atual reencarnação em que nos encontramos hoje. Que a luz do Teu amor invada os nossos corações, envolvendo os nossos lares, envolvendo os nossos familiares e todos que compartilham a existência conosco. Dá-nos a chave do entendimento de todos os conceitos estudados aqui com André Luiz, que vem, em nome dos espíritos superiores, trazer as notícias do plano maior. Muito obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Novamente uma alegria muito grande estar junto de vocês. É sempre uma oportunidade renovada de aprendermos juntos, né? Todos aprendemos com o André Luiz, com esses espíritos iluminados que ele traduz, tá bom? Sintam-se à vontade e vamos começar, né, o estudo desta noite. Nós estamos no capítulo 10 do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Do espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Então, capítulo 10, nós estamos falando do caso de uma moça, só recapitulando rapidinho, né? O caso de uma moça que está na reunião mediúnica para ser tratada, que ela não faz parte da equipe propriamente, mas ela é uma necessitada que foi permitido que participasse da reunião. E ela está sofrendo a ação obsessiva de um espírito ferrenho, vingativo, rancoroso, né? Que foi o próprio pai dela na reencarnação passada. Ele era o pai adotivo dela, uma pessoa rica, e ela, quando chegou à juventude, ela encontrou um rapaz e quis se casar com ele. O pai dela não aceitou e quis tirar ela do testamento dele. Ameaçou de tirar ela do testamento e tal. E aí o rapaz que ela estava envolvida sugeriu que ela matasse o pai dela. Induziu ela a matar o pai dela. E ela fez através da utilização de algum produto que ele ingeriu, né? Que ele foi envenenado, então. Tá? E eles terminaram a existência deles, ela em tristes condições, porque logo o rapaz se mostrou um libertino e um jogador viciado, né?
e acabou terminando a existência, ambos terminaram em tristes condições, e foram perturbados, foram já obsediados pelo pai dela, e ficaram um bom tempo juntos nas regiões inferiores, até que ela voltou junto com o rapaz, e eles estão casados novamente, né? Na atual encarnação. E o pai dela não perdoou ela e está obsediando ela ainda agora, tá? Que é o caso que nós estamos analisando, né? Que ela está buscando ajuda na casa espírita, ok? E o marido atual dela era justamente o rapaz que tanto prejudicou ela no passado, inclusive induzindo ela a matar o próprio pai, né? Quando o Hilário, amigo, né, que também é um estudante aqui junto com o André Luiz, ficou sabendo desse enredo todo, né? Ele ficou até espantado, falou, nossa, então o rapaz, o marido dela também é responsável pela situação dela, né? Aí o Aulus explicou, né? Inclusive, vamos reler esse último parágrafo que a gente fez aqui, né? Só para a gente se situar, né? Sem dúvida, confirmou Aulus com grave entono, o poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar ou no círculo de serviço, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer aos imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem, seja no resgate de nossas dívidas, resultantes do nosso deliberado contato com o mal, né? Então, explicando para todos nós que ninguém se aproxima uns dos outros, né? A lei divina, o poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos, né? Sempre há um motivo, sempre há uma razão para nós nos aproximarmos, né? Seja na extensão do bem, né? Para que juntos possamos expandir o bem, seja no resgate das nossas dívidas perante a nossa ação deliberada no mal, tá? Então é isso que ele está explicando, né? Nossa irmã sofre os efeitos do parricídio, porque ela matou o próprio pai, né? A que se entregou pelo anseio de desfrutar prazeres que lhe desajustaram o plano consciencial. E o amigo que lhe inspirou a ação deplorável é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível, né? Você vê como a lei é perfeita, né? Ele induziu ela ao erro, ela cedeu, né? Ela podia não ter cedido, podia não ter aceito essa indução, mas ela aceitou e ela praticou o parricídio, né? Agora ela está sofrendo os desajustes da obsessão terrível que foi criada, né? Tentando melhorar e tentando ajudar essa entidade que foi o seu pai, e ele está junto dela, sofrendo também os prejuízos desse desequilíbrio dela, né? Ele também está pagando a cota de participação dele no episódio que nós citamos, ok? Aí continuando, né? Olhei penalizado o cavaleiro tristonho e pensei sensibilizar... Oh, desculpa. Peraí. Peraí que eu perdi aqui. Tá. Olhei penalizado o cavaleiro tristonho e pensei na frustração a que devia sentir-se preso, né? Então André Luiz, né, olhando o rapaz, né, sabendo de toda a história e penalizado por vê-lo daquela forma. Os espíritos sentem muita compaixão das nossas dificuldades, mesmo sabendo que nós somos os causadores das nossas próprias dificuldades, mas eles ficam penalizados, né? Bastou a reflexão para que o orientador me explicasse solícito. De certo, nosso companheiro, na atualidade, não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventura passional do passado, do pretérito. Mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Olha que interessante, né?
Então bastou esse sentimento, né, de pesar do André Luiz, né, e o Aulo já veio em socorro ao sentimento dele, né? E falou assim, realmente, o rapaz não é feliz, não se sente feliz, né? Por quê? Porque recapitulando a antiga fome de sensações, quer dizer, ele se aproximou dela novamente, instintivamente, alguma coisa despertou nele a fome de sensações que ele já viveu no passado, né? Às vezes a gente pode se aproximar de alguém, falar, nossa, eu me sinto tão atraído por tal pessoa, né? Você pode se sentir atraído, você não sabe por que você se sente atraído. E tem pessoas já que interpretam essa atração como sendo sempre uma coisa boa, né? Ai, parece que eu já conheço aquela pessoa, né? Me sinto atraído por ela. E às vezes se sente atraído porque já aprontaram bastante no passado, vamos dizer assim, né? Já existiram situações, às vezes até bastante complicadas no passado. Mas a gente tende a interpretar, né, sempre como se fosse uma coisa boa, né? E que eu devo buscar porque eu me sinto atraído, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque nem sempre essas atrações, elas significam algo bom, né? Às vezes é atração ao precipício, né? Dependendo do caso, né? É lógico que se nós temos compromissos com determinada pessoa, é lógico que a gente pode sentir uma atração, sermos até levados a sentir uma atração, porque precisa ter um estímulo mesmo para a gente se aproximar da pessoa. Precisa ter, né, uma ajuda para que a gente, uma ajuda da lei divina, vamos dizer assim, para que a gente se aproxime, para que a gente salde antigos débitos, para que a gente ajuste sentimentos, ajuste comportamentos, né? Então é natural que aconteça essa atração, né? Essa vontade de se aproximar. E ele então se sentiu atraído por ela, né? Abeirando-se dela instintivamente, procurando a mesma sócia de aventura do passado. Quer dizer, no íntimo, né, ele estava buscando a mesma sócia de aventuras do passado. Só que ele encontrou, ao invés disso, a irmã doente do presente. Né? Ele queria a mesma sócia de aventuras, de sensações, de riqueza do passado, mas ele acabou encontrando a irmã doente do presente. Né? Doente, inclusive, porque ele ajudou a tornar doente. Né? Ok? E isso, olha que interessante, o mal já é o próprio remédio, né? Veja a lei divina, tem até uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, o mal e o remédio, né? O mal já é o próprio remédio, né? Quer dizer, então, essa sede de aventuras aproximou ele de novo dela, né? Ele foi buscando a companheira de aventuras e encontrou a irmã doente, né? Que o obriga a meditar e a sofrer. Né? Então, quer dizer que aquilo que ele fez de errado já repercute nele agora como motivos de reflexão, de meditação, de prece. Né? Então, é interessante como a lei divina ela faz as coisas. Né? Dentro do mal que a gente faz já está o remédio que a gente precisa, já está embutido o remédio que vai nos curar. Dentro do próprio mal que a gente faz, já está embutido o remédio que vai nos curar. Porque fazendo o mal, nós vamos colher a infelicidade vai levar à reflexão, e a reflexão vai levar à mudança. E aí nós voltamos para o bem. Vocês entenderam? É muito interessante isso, né? Como que a lei age dentro de nós, né? Certo? Ok. Tá dando para ouvir direitinho, né, pessoal? Tá tudo ok aí? Boa noite a todos que estão chegando, tá? Um abração. Então vamos lá. Transferindo nossos interesses de estudo
para este caso, comentou Hilário, ainda assim poderemos classificar a enferma à conta de médium. Né? Quer dizer, já que nós estamos estudando a mediunidade, nós poderíamos entender essa enferma que está sentindo a aproximação do pai dela, desse espírito obsessor, né, que a está obsediando, e que ela reproduz no seu corpo, na sua fala, né, os sofrimentos, a revolta do espírito e tal. Então o Hilário está perguntando, né, nesse caso, nós podemos classificar a enferma à conta de médium? Né? A resposta do Aulus, como não? É um médium em aflitivo processo de reajustamento. Né? É provável se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e de amor. Está vendo? É provável se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e de amor. Aqui é uma situação até interessante, né? O Aulus está até dando uma perspectiva de melhora aqui, né? O Aulus está até dizendo, olha, ela vai melhorar, mas é provável que ela precise ainda alguns anos de tratamento e que se mostre doente, ainda requisitando carinho, amor, cuidados, né? Mas pelo menos aqui já dá a impressão, diferente daquele rapaz do que tinha ataques, crises epiléticas, né? No último capítulo que a gente viu, que os espíritos já não davam perspectivas tão rápidas dele produzir com a mediunidade, né? Apenas de participar das reuniões, de participar da casa espírita, mas não de produzir. Né? Aqui já dá a impressão que ela permanecerá alguns anos ainda na condição de doente, mas que depois disso, quem sabe ela já vai desfrutar uma situação melhor, né? Se continuar buscando o auxílio espiritual, se continuar buscando a melhoria, o estudo, tal. Porque como nós temos o livre-arbítrio, às vezes a gente resolve parar com a busca no meio do caminho, entendeu? Às vezes a gente desanima, às vezes a gente é muito indisciplinado, às vezes a gente tem muita preguiça, né? E aí acaba a situação complicando, né? Ok, pessoal? Aí a situação às vezes complica, né? Porque, sim, às vezes as perspectivas são até boas, né? O tratamento até não é tão difícil, mas a gente pode transformar em difícil uma situação que não era tão difícil a princípio, né? Tá? A gente pode fazer o fácil e ficar difícil, né? Ok? Eu estou tendo uma certa dificuldade de ver aqui as manifestações de vocês aí, tá? Mas na medida do possível eu vou tentar aqui ver e responder. Vamos vendo aqui. Vamos lá, né? É difícil porque quando eu aumento muito aqui, aí parece que diminui a área dos comentários de vocês, sabe? Quando eu aumento a tela aqui, aí diminui a área dos comentários, né? E quando eu aumento, quer dizer, quando eu diminuo a tela, aí fica muito pequeno para mim os comentários, eu não consigo ler direito. É coisa de velho. Ai. Mas vamos lá. Então aqui, então ele está falando, né? Se ela é médium. Como não? É um médium, uma médium, né? Aqui está errado, inclusive. É uma médium. Não é um médium, né? Porque está falando da moça, né? É uma médium em aflitivo processo de reajustamento.
É provável se demore ainda alguns anos em condição de doente necessitada de carinho e de amor. Encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, que é o pai dela, né? Purifica-se por meio das complicações do sonambulismo torturado. Olha que interessante, né? Encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente. Tá? Quer dizer que ela está presa às vibrações dele, assim como ele está ligado às vibrações dela. Né? Estão entrelaçados, enovelados, um no pensamento do outro. Né? Mas ela purifica-se por meio das complicações do sonambulismo torturado. Quer dizer que o fato dela ser médium sonambúlica e estar sofrendo os sintomas do espírito do pai dela, né, do obsessor, ela está se purificando. Por quê? Porque o fato dela estar sofrendo, padecendo das dores na garganta, porque ela envenenou ele, né? O fato dela estar padecendo as dificuldades emocionais, morais, físicas, em função do sonambulismo, da mediunidade inconsciente que ela tem, ela está se purificando. Porque através da dor, através do sofrimento, a gente vai mudando certas disposições íntimas. Nós vamos nos sentindo mais quites perante a lei, conforme a gente vai passando pelos sofrimentos que a gente fez o outro passar. Né? Quase que imperceptivelmente nós vamos registrando essas dificuldades como uma oportunidade refazedora, vamos dizer assim, das nossas condições íntimas, né? Da nossa consciência. E isso vai gerando a mudança que a gente precisa. Né? O sofrimento, ele faz os sentimentos se transformarem. A gente fica mais humano, a gente fica mais sensível à dor do próximo. Então as dores vão fazendo a gente amolecer as fibras mais íntimas. Né? Ok? Aí continuando, né? Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo do auxílio, uma vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraternal. Então vamos lá. Por enquanto, conforme as palavras do Aulus, por enquanto, ela é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos. Ok? Como assim, Alexandre? Não entendi. Né? Já vamos explicar. Porque a presença dos necessitados na casa espírita, a presença de certos necessitados na reunião mediúnica, não serve apenas para o socorro ao necessitado espiritual que está junto com a pessoa, que pode se comunicar, né, vai ser doutrinado e tal. Não é apenas para isso. A presença da pessoa, do sofredor na reunião mediúnica, na casa espírita em geral, ajuda também a ensinar paciência, compreensão, bondade, tolerância para os trabalhadores da casa. Tá? Por quê? Porque a pessoa vindo com as dificuldades que vem, às vezes vem com alguns comportamentos inconvenientes, né? Às vezes vem dando comunicações em momentos inapropriados, às vezes emitindo algum barulho maior, algum grito, alguma situação, né, que seja mais, que crie uma certa dificuldade para a dinâmica da reunião. Inclusive aqui ele está falando da reunião mediúnica, tá, pessoal? E o que faz isso com o grupo?
vai ensinando ao grupo mediúnico a paciência, vai ensinando como que é o tratamento, a ajuda aos necessitados, seja do plano espiritual, seja do plano material. Ok? Nós vamos aprendendo a ajudar, pessoal. A gente não nasce sabendo exatamente. Nós vamos aprendendo a socorrer, aprendendo a compreender, aprendendo a ter paciência, aprendendo a ter bondade, a relevar certas atitudes das pessoas. Então, mesmo quem chega muito desestruturado, está nos ensinando também, está ensinando o grupo de alguma forma. Tá? Está ensinando o grupo a ter paciência. O Chico Xavier, né? Quantas coisas que ele passou, quantas dificuldades que ele passava junto aos doentes. Não teve aquela história lá daquela mulher lá que procurou o Chico no trabalho dele, várias vezes ela foi atrás do Chico, que ela queria tomar o passe com o Chico, queria tomar o passe com o Chico, e o Chico precisava trabalhar, né? Estava na hora do trabalho dele, ele precisava trabalhar, tinha que cumprir o horário e tal, né? E a mulher não queria saber, ela queria urgentemente, e queria na hora que ela queria tomar o passe com o Chico, né? Até que no final da tarde o Chico, saindo do trabalho dele, foi atender a mulher e tal. E chegando para aplicar um passe na mulher, dentro da casa espírita, a mulher deu um tapa, na verdade deu 2 tapas, né, na cara do Chico, e falou assim: agora, seu cachorro, eu vou sentar aqui nessa cadeira e você vai me aplicar um passe. A dose, né? Já pensou o Chico, né? Já pensou a gente nessa situação, né? Deu dois tapas, um de cada lado, né? Falei: agora, seu cachorro, eu vou sentar nessa cadeira e você vai me aplicar um passe. E o Chico, aí apareceu a Emmanuel pro Chico, né? E o Chico não sabia o que fazer, né? O Chico não sabia o que fazer. O Emmanuel falou assim: conversa com ela primeiro, Chico. Acalma ela primeiro. Aí depois você aplica o passe, né? Aí o Chico começou a conversar com ela. Ela começou a se acalmar e tal. Até que aplicou o passe, a mulher ficou melhor e tal, né? Aí o Chico falou assim: Emmanuel, depois contava sozinho com o Emmanuel, né? Emmanuel, mas eu não tinha razão? Falou pro Chico. Falou pro Emmanuel: eu não tinha razão? Eu estava trabalhando, não estava, né? Aí o Emmanuel falou assim pro Chico: Chico, você tinha razão, mas ela tinha a necessidade, né? Então, essas pessoas, elas vão de alguma forma nos ensinando, né? Ou ensinando o grupo mediúnico, ensinando a equipe da casa espírita a ter compreensão, a ter paciência, né? Aí chegou no dia seguinte, o Chico foi trabalhar, né? E chegou com a cara toda marcada, né? Dos 2 lados, né? E o chefe dele, né? Acho que o Rômulo Joviano, se eu não me engano, falou assim: oxe, o que aconteceu com você, né? Aí ele falou assim: é que a porta bateu na minha cara, né? Mas o chefe dele falou: mas dos 2 lados, né? Coitado, né? Apanhou dos 2 lados do rosto. Então, pessoal, é o que o Aldo está dizendo aqui, né? Essas pessoas que chegam necessitadas, elas vão servindo de aprendizado para o grupo, né? Além, é claro, da ajuda que é possível dar a elas e às presenças espirituais que estão com elas, né? Então, você vê quanta coisa boa que é possível retirar desse socorro, né? Aí nós vamos continuar aqui, né? Então, desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata. Quer dizer, não seria possível ela produzir imediatamente com a mediunidade dela. Não é só porque ela é médium, que ela tem mediunidade, que ela vai conseguir produzir. Nesse caso específico, ela não tem condição de produzir.
né? Se fosse alguma outra pessoa com outras condições, talvez conseguisse. No caso dela aqui, não. Né? Porque, na verdade, ela precisa receber ajuda. Ajuda de várias formas, né? Precisa de carinho, atenção, precisa de orientação, né? Precisa se reajustar intimamente, né? Precisa ajudar esse espírito que está muito ligado a ela. E só devagarzinho que isso vai sendo possível, né? Naturalmente, porém, aleguei, mesmo agora a presença dela aqui não será inútil. De modo algum, acrescentou o instrutor. Você vê que a presença dela não está sendo inútil, não. Tá? De modo algum, acrescentou o instrutor. Primeiramente, ela e o esposo constituem valioso núcleo de trabalho em que os nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores da luz. Então, o Aulus voltou a considerar que realmente não é inútil a presença dela ali, não. Né? Primeiramente, ele voltou a relembrar a mesma questão. Primeiramente, ela e o esposo constituem valioso núcleo de trabalho em que os nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores da luz. Não, de novo ele está trazendo essa questão. De novo, quer dizer, primeiramente, está servindo de instrução para o grupo encarnado, para o grupo da reunião mediúnica. Que eles estão se adestrando como semeadores da luz. Né? Por exemplo, faz 30 anos que a gente participa de reunião mediúnica. Né? Cada caso que a gente foi atendendo foi ensinando algo para nós. Né? Cada caso de espírito que a gente atendeu foi ensinando algo. Cada pessoa que foi participando da reunião mediúnica, fazendo parte da equipe ou como necessitado, né? Que a gente costuma levar algumas pessoas que estão precisando para a reunião mediúnica. Né? A gente vai aprendendo com essas pessoas. Então hoje, a experiência que a gente tem nessa área foi construída pela presença pelos casos que a gente foi cuidando. Né? Então aqui o Aulus está certíssimo em dizer isso. Né? Além disso, o impacto da doutrinação não é perdido. Noite a noite, de reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco. O perseguidor compreenderá a necessidade de perdão para melhorar-se. A enferma fortalecer-se-á em espírito para recuperar-se como é preciso. E o esposo adquirirá a paciência e a calma, a fim de ser realmente feliz. Né? Quer dizer que cada um está retirando algo muito importante. Né? O perseguidor, ele vai perceber a necessidade de compreensão para melhorar. A enferma vai perceber a necessidade de se fortalecer para se recuperar. Né? E o marido também adquirir mais paciência, mais reflexão, já que foi justamente isso que fez com que o problema todo se criasse. Foi a precipitação dele. Foi o imediatismo dele. A irreflexão que gerou tudo isso. Vocês já tinham pensado nisso? Que gerou tudo isso, que esse drama que nós estamos vendo aqui, foi a irreflexão, foi o imediatismo, foi a impaciência do rapaz. Né? Que fez com que ele induzisse ela a matar o próprio pai, e aí gerou todo esse problema. Né? Você vê a importância da gente cultivar valores. Veja como nós podemos estragar a nossa vida pela simples precipitação. Não é à toa que o termo precipitação tem a ver com precipício, né? Quando você se precipita, você cai no precipício. Uma das coisas que a gente mais erra nesse mundo
são as atitudes impulsivas. A irreflexão junto com a impulsividade. Ou seja, você tem atitudes muito no impulso e não dá tempo nem de refletir. Você costuma resolver tudo no impulso e não analisa direito, não reflete direito. Né? Isso já foi causa de muitos males, de muitos erros, de muitas quedas nossas ao longo das encarnações. Por isso que hoje a gente aprender a refletir melhor, a pensar primeiro, né? Analisar com calma. Isso aí evita muitos dissabores, evita muitas quedas, muitos erros, né? Nos salva de muitas atitudes equivocadas que a gente poderia cair, né? Certo? Então vamos lá. Nessa altura, com a colaboração de amigos espirituais da casa, o hóspede foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou à normalidade. E atendendo-nos à inquirição, o assistente anotou bondoso. Quando nosso irmão Clementino convocou-nos a observar o problema, indubitavelmente quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade, para construirmos a mediunidade completa no mundo. Então você vê o Aulus explicando, né? Que o Clementino, que era o dirigente espiritual da reunião, ele permitiu que o pai da moça entrasse. Esse espírito dementado, esse espírito desarvorado, né? Que avançou sobre ela. Ele podia não ter permitido, mas ele permitiu para nós observarmos a importância, o imperativo de trabalho, tolerância, compreensão, bondade. Isso pode acontecer em qualquer reunião mediúnica, né? Só que aqui a gente precisa abrir um parênteses aqui, né? Veja bem, pessoal, a gente vê na obra do André Luiz essas situações ocorrerem, e a gente já viu 2 casos, pelo menos aqui, de pessoas que estão participando da reunião mediúnica, numa mesma reunião mediúnica. Um rapaz teve uma crise epilética, a outra moça aqui começou a dar passividade para esse espírito obsessor, né? Falando de uma forma complicada, difícil, mas foi atendido pelo Raul Silva, que é o doutrinador. Tá? Mas isso por quê? Porque nesses exemplos de reunião mediúnica, o que a gente vê não é o grupo fechado, o grupo totalmente, não sou a favor de grupo aberto mediúnico, mas você está vendo aqui a participação de certos doentes, a aproximação do grupo àqueles que podem ganhar certo alívio com o auxílio mediúnico, com a ajuda espiritual. Hoje a gente vê, em nome de uma harmonia, em nome de uma vibração absolutamente elevada, tal, né, como os grupos querem, muitas vezes se distanciam absolutamente dos necessitados. Aqui a gente vê que não há falta de harmonia, não há falta de vibração, não há falta de ajuda, não há falta de socorro nenhum aqui. Não obstante, nós vemos a proximidade do grupo deste ou daquele caso necessitado. Inclusive o grupo ganhando com isso, ganhando com a aquisição de paciência, de compreensão, de bondade, de tolerância, aprendendo com os casos. Né? E aí eu faço essa reflexão, será que nós não temos buscado, né, os grupos mediúnicos, buscado muita harmonia e em nome dessa harmonia, mas precisa manter a sintonia, a boa sintonia do grupo, a boa sintonia. Será que não se afastou muito, né, de um contato um pouco mais próximo de alguns doentes? Né? Um contato um pouco mais próximo de alguns necessitados? Né? É uma coisa que a gente precisa refletir, pessoal. Porque, inclusive, os necessitados, né, eu vejo e eu gosto de ter sempre algumas pessoas se tratando / aprendendo, né?
E a gente vai percebendo que vão surgindo trabalhadores, vão surgindo trabalhadores, vão surgindo trabalhadores, o grupo vai crescendo, as pessoas vão melhorando, né? Começa a participar, aí não quer mais parar de participar porque vai melhorando, né? Vai aprendendo a lidar com a mediunidade e tal. E todos, praticamente todos, vão surgindo como necessitados de alguma forma, né? Então, assim, é uma coisa para a gente analisar, uma questão para a gente pensar, né? Se a gente não foi querendo se proteger demais, né? A ponto de acabar se afastando, de certo modo. Lógico que os necessitados espirituais sempre estarão presentes, né? Mas o grupo ganha também com o contato um pouco mais próximo com a necessidade material que procura a casa espírita, né? Então é uma coisa para a gente analisar também, né? Aqui vamos dar continuidade, nós estamos quase terminando o nosso capítulo aqui, né? Então, quando o nosso irmão Clementino convocou-nos a observar o problema, indubitavelmente quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médiuns repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. Então vamos lá, né? Médiuns repontam em toda parte. Então nós temos em toda parte, pessoal, médiuns, de fato. Né? O médium não é, inclusive, privilégio só do espiritismo. Em todas as religiões, em todos os lugares nós encontramos médiuns. Mas, né, entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio. Isso quer dizer o quê? Que todos nós que somos médiuns, que participamos das reuniões mediúnicas, que estamos tentando produzir alguma coisa, raros de todos nós que estamos aí em meio à mediunidade, raros já se desvencilharam do passado sombrio. Quer dizer que, na maioria, nós estamos ligados ainda ao nosso passado sombrio. Né? E aqui ele diz, né? Raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente à causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. Isso quer dizer o quê? Que dessas pessoas que estão trabalhando, que estão buscando a casa espírita, a mediunidade, os grupos, tal, né? Raros conseguiram se sobrepor às dificuldades, né? Raros já conseguiram saldar certos débitos. Isso quer dizer que todos nós que estamos trabalhando com a mediunidade, nós temos os nossos enigmas, nós temos os nossos conflitos, nós temos os nossos problemas íntimos, espirituais, certos obsessores que nos acompanham. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui, né? São raros aqueles que não têm nada disso, né? Nós, em maioria, somos ainda bastante complicados, mas isso não nos impede de buscarmos servir, de buscarmos ajudar de alguma forma. E ajudando, nós vamos sendo ajudados, né? Socorrendo, nós vamos ser socorridos, né? Então, e como ninguém avança para adiante e como ninguém avança para adiante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve a retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. Né? Quer dizer, então todos nós vamos ter que ter compreensão, todos nós vamos ter que ter paciência uns com os outros, todos nós vamos ter que ter paciência, tolerância, todos nós. Por quê? Porque são raros aqueles que já se subtraíram aos seus débitos mais acerbos, vamos dizer assim, mais intensos, né? A conversação, contudo, foi interrompida. Clementino, diligente, chamavam-nos a cooperar em outros setores, né? Certo, pessoal?
É isso aí, acho que nós vamos finalizar por hoje. É, nós vamos entrar no próximo capítulo, né? Mas aí nós vamos entrar em outro médium, outro tipo de mediunidade, né? Outra situação. E aí nós vamos começar isso na semana que vem, né? Vamos fazer assim? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo, ver se tem alguma coisa que a gente possa comentar aqui. A Tânia colocou só o Chico mesmo. E olha que ele padeceu bastante, né? O Chico, o Divaldo, né? Só que nas casas espíritas, o Chico e o Divaldo, eles não são o padrão, vamos dizer assim, que existe nas casas espíritas, né? Eles são justamente o fora do padrão. Estão acima da média, né? E o que nós temos nas casas espíritas espalhadas pelo mundo afora, não apenas no Brasil, mas em qualquer país, né? Onde grupos espíritas, reuniões mediúnicas funcionam, são mediunidades mais parecidas com as nossas, né? São mediunidades mais comuns, um ou outro um pouco mais aperfeiçoado, mas a maioria de nós muito presos aos nossos débitos ainda. E isso não nos desqualifica. Isso não desqualifica as mediunidades que estão tentando produzir, que estão produzindo. Muito socorro tem sido dado, muita ajuda tem sido dada. Não é preciso, propriamente, que nós tenhamos uma mediunidade como a do Chico ou como a do Divaldo para que a gente produza. A mediunidade ela foi tida como algo fantástico, algo assim, né, fora do comum, assim, quase que inacessível durante muito tempo. E a gente vai vendo que a mediunidade é algo muito mais próximo de nós, algo muito mais viável, muito mais possível, muito mais corriqueiro, inclusive nas nossas vidas, né? E nas nossas reuniões mediúnicas, vocês, nas de vocês, é possível produzirmos muito, é possível fazermos muito, mesmo sendo meio obsediados como nós somos. E no meio das obsessões, nós vamos conseguindo ajudar uns e outros. Às vezes a gente tem umas crises, né? A obsessão aperta um pouco em nós mesmos, né? Nos nossos próprios problemas. Mas entre essas crises que a gente tem, a gente ainda consegue ajudar uns e outros. E mesmo no meio das crises, a gente ainda consegue fazer alguma coisa útil, tá? A Bernadette colocou: minha mãe era espírita, sinto ela perto de mim o tempo todo. Ela era muito boa para mim e para todos, isso me deixa feliz. Que bom, né, Bernadette? A sua sensibilidade aí, né? Né, Leila? O Chico passou cada uma, né? Não é fácil. Mas era aprendizado também, né? A gente via o Emmanuel como um instrutor firme, né, com o Chico, não deixando o Chico se desviar. E nós precisamos de certa firmeza mesmo, né? Nós precisamos de certa disciplina, nós precisamos mesmo, porque senão a gente se amolenta muito, a gente fica muito cheio de autocompaixão, muito coitadinho, né? E é importante essa firmeza, essa disciplina, né? Nós nos impormos um regime disciplinar mais intenso, isso nos ajuda a nos manter mais firmes na nossa tarefa, né? E o Chico foi um exemplo disso, né? A relação do Emmanuel com o Chico, né? O Emmanuel era muito firme e o Chico se deixou ajudar pelo Emmanuel, né? O Chico se deixou conduzir pelo Emmanuel de uma forma muito boa, né? Muito bem, pessoal, vamos então finalizar por hoje, né? Nós já temos material de sobra aí para as nossas reflexões. A importância do trabalho, né? Importante assim a gente não fala, Alexandre, mas eu não tenho condições, eu sou muito despreparado, tal. A desculpa do aleijado é a muleta, né? Como diz o dito popular. Na verdade, pessoal, a boa vontade, o esforço, a vontade de ajudar, a vontade de amar, de socorrer, é o mais importante nas tarefas espirituais, né? A pessoa que tem essa atitude amorosa, vontade de acertar, vontade de aprender,
É uma pessoa que vai adquirindo condição, rapidamente ela vai adquirindo condições, né? Isso é o mais importante, porque se a gente for esperar sermos perfeitos para trabalharmos, nós não vamos nos aperfeiçoar. Por quê? Porque é o trabalho que vai nos aperfeiçoar. Nós temos que ir chutando a bola. Você vai chegando perto da bola, chuta e corre atrás. Ou seja, você vai buscando se aperfeiçoar, vai dando um passo de cada vez, né? E vamos indo. Agora, se a gente for ficar esperando o aperfeiçoamento vir sem trabalho, sem esforço, sem autoaprimoramento, aí não dá, né? Então, é preferível uma pessoa menos qualificada, com mais boa vontade, do que uma pessoa muito qualificada sem boa vontade. Eu, pelo menos, eu considero assim. Uma pessoa boa de grupo, humilde, com vontade de aprender, com vontade de ajudar, essa pessoa vale ouro nos trabalhos espirituais. Perde o centro que não aproveita uma pessoa, né? Uma pessoa como essa, que pode não ter uma formação ainda muito boa, cultural ou doutrinária, pode não ter uma formação, mas é uma pessoa boa de grupo, né? Boa de relacionamento, humilde, com boa vontade de ajudar, com vontade de aprender. Essa pessoa vai longe, entendeu? Agora, às vezes você tem uma pessoa muito qualificada do ponto de vista doutrinário, às vezes você tem uma pessoa ruim de grupo, que não tem muita boa vontade, né? Cria mais dificuldade do que ajuda, né? Já é mais complicado, pessoal. Dá para ajudar também, mas já é mais complicado, né? Então, mais importante de tudo é a boa vontade, é a humildade, porque a pessoa, quando é humilde, ela se abre para aprender, ela não age como se soubesse tudo, ela está sempre aberta a aprender, né? Sempre aberta a ajudar. A humildade e a boa vontade, né? Isso aí ajudam muito, viu, pessoal? Tá? Então vamos lá, vamos agradecer, né, a Jesus pela oportunidade do estudo novamente e que possamos, Senhor, lembrarmos desses conceitos de André Luiz no nosso dia a dia, na nossa reunião mediúnica, no contato com as pessoas, com a casa espírita, com os sofredores, para que a nossa ação seja uma ação positiva, equilibrada, humilde, serena, em todos os momentos que o Senhor nos permitir trabalhar em seu nome. Que a tua luz ilumine os nossos passos e que possamos estar sempre juntos. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, tá? Fiquem com Deus, um ótimo descanso. E até o próximo estudo, né? Se Deus quiser, na quinta-feira estaremos juntos aí. Até mais. Um abraço.